ministro Vicente Nobre, vindo de Jundiaí, São Paulo. Boa noite, ministro. Boa noite, Eduardo. Boa noite, nossos amigos de casa. Então, a nossa pergunta inicial seria que o ministro nos explicasse, né, em termos gerais, sobre os 10 mandamentos, né? Certo. Primeiramente, Eduardo, antes de entrar na explicação, eu gostaria de ler os 10 mandamentos conforme está no livro de Êxodo, capítulo 20, mas uma versão resumida, para que todos nós nos lembremos dessas 10 leis. Diz assim lá: Não terás outros deuses diante de minha face. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Os 10 mandamentos, Eduardo, como todos da religião cristã sabem, né? Eles são chamados de decálogo também. Decálogo porque essa é uma palavra de origem grega que significa 10 palavras, ou as 10 leis dadas pelo Senhor. Ele foi dado em número de 10 porque 10 significa aquilo que é completo, aquilo que é santo, aquilo que é perfeito em todas as suas formas, né? E o decálogo, como nós sabemos, foi dado pelo Senhor no Monte Sinai, foi dado através de Moisés ao povo em Israel, que estava acampado ali, que havia saído do Egito recentemente, e foi dado por meio de diversos sinais, de trovões, relâmpagos, houve terremoto. As pessoas não podiam se aproximar do Monte Sinai, nem tocar no monte, sob perigo de perder a própria vida. E o Senhor, por meio daqueles sinais, ele queria dizer o quê? Queria que ficasse patente que aquelas leis que estavam sendo dadas a Moisés eram leis divinas, que significava que pecar contra aquelas leis seria pecar contra o próprio Senhor, além de pecar contra o próximo. E eles foram escritos em linguagem hebraica, como nós sabemos, né? E em 2 tábuas. Isso basicamente, né, é o princípio, né? Como os mandamentos foram dados, né? E o que eles representavam. E por que eles foram escritos em pedra, no caso? Eles foram escritos em pedras, nos dizem as doutrinas celestes da Nova Igreja, porque as pedras significam as verdades fundamentais da letra da palavra. Porque escrever na pedra significa também que essas verdades devem ser escritas na nossa mente ou no nosso coração. Por isso que é importante, na Nova Igreja, nós sempre lemos, né, não todos os cultos, mas vez ou outra nós recitamos os 10 mandamentos, para que pouco a pouco aquilo fique gravado na nossa mente. E também no momento do batismo das crianças na Nova Igreja, os pais assumem ali, diante do Senhor, o compromisso de ensinarem não somente a oração dominical aos seus filhos, mas também os 10 mandamentos. Não quer dizer que nós temos isso de memória, todos da Nova Igreja, né, os 10 mandamentos. Mas é muito importante a gente ter a noção da santidade e do valor dos 10 mandamentos. E foram dados em 2 tábuas. Por que não somente numa tábua escrito? Foram dados em 2 tábuas porque essas 2 tábuas representam a conjunção do homem com o Senhor. E é a conjunção essa que acontece, ocorre ou que se dá quando o homem cumpre as leis que o Senhor deu ali nos 10 mandamentos. Ou quando o homem deixa de fazer as coisas que são proibidas nos 10 mandamentos. Ou seja, quando o homem faz a sua parte, então Deus pode entrar com o bem nele, né, mesmo, né? Porque Exato. Enquanto o homem está no mal, o bem não pode entrar, né? Exato. No Exatamente. caso, né? E sobre o que falava especificamente cada uma das tábuas? Cada uma das tábuas tratava de um assunto. A primeira tábua tinha as leis que diziam respeito ao relacionamento do homem com o Senhor. Porque são deveres do homem para com o Senhor reconhecê-lo, né, como único Deus,
crer na sua palavra e viver de acordo com a palavra. São os deveres do homem para com o Senhor. E também a segunda lei, a segunda tábua, onde tem todas aquelas proibições que nós acabamos de ler, de não, 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 fala dos deveres do homem para com o seu próximo. Porque praticar as coisas que são proibidas ali é pecar contra o próximo. E pecar contra o próximo é pecar contra o Senhor, que é o nosso próximo no sentido mais amplo. Porque os escritos falam, as doutrinas da Nova Igreja, elas explicam, né, a definição de próximo. Nós temos o próximo, mais próximo, que seria aquele nosso irmão, ou, no caso a esposa ou os filhos. Temos o próximo num sentido um pouco mais ampliado, que são aqueles do seu convívio. Também temos o nosso próximo no sentido ainda mais amplo, que é a pátria, que a gente tem que considerar como nosso próximo, cumprindo os nossos deveres físicos, as leis e contribuindo para com o bem-estar da pátria. E o Senhor, que é o nosso próximo no sentido mais amplo, no sentido mais elevado. Então, essas são as duas tábuas, ditam ao homem os deveres do homem para com o Senhor e para com o próximo. Certo. E essas leis que foram dadas a Moisés e ao povo de Israel, elas foram pela primeira vez dadas ali para eles, ou elas já haviam sido dadas para outros povos? Na Nova Igreja, né, nós cremos que que necessariamente tem que haver uma interação entre ciência e religião. O Senhor deu a ciência, o Senhor deu o conhecimento ao homem e o Senhor também deu a religião. A religião não pode negar a ciência e a ciência não pode negar a religião, porque todas as coisas boas vêm do Senhor. E a ciência, o conhecimento da história da humanidade, por exemplo, veio do Senhor. E o Senhor nos propicia hoje mecanismos de nós vermos, né, estudarmos a história da humanidade. E é patente, é claro, que mesmo antes de o Senhor ter dado essas leis a Moisés no deserto, o povo no Egito tinha várias leis. Né? A sociedade ali, aquele povo, vamos dizer assim, aquela civilização que vivia no Egito, era uma civilização avançadíssima. Mesmo na Mesopotâmia, né, com Exato. o Código de Hammurabi, né, Exato. Já tinha todo um princípio de legislação, no caso, né? Como a Índia, que já existia, a China, que já existia, com a sociedade montada, não eram bárbaros, né, que não tinham lei alguma, como infelizmente algumas pessoas, mesmo de dentro da igreja hoje, né, acreditam que a história da humanidade começa ali com Adão, né, que a gente sabe que representa uma igreja que existiu sobre a Terra, né? Que antes não existia nada. Consideram que a humanidade tem alguns poucos milhares de anos, né? Que Moisés foi a primeira lei que foi dada ao povo, esquecendo que a própria história indica que essas leis já existiam. Como eu dizia, aquela civilização egípcia é uma civilização avançada que tinha conhecimentos avançados de arquitetura, de medicina e tudo mais, e tinham leis que regiam aquela sociedade. E as ciências das correspondências também, né? Exato. Mas acontece o seguinte, que depois de certo tempo, né, quando o homem abusou dessa ciência que foi dada, desse conhecimento e dessa ordem que foi estabelecida pelo Senhor, aquelas 3 primeiras leis, que estão lá do reconhecimento de Deus. Exato, o reconhecimento do Senhor, de um homem separar um tempo para o Senhor e um homem honrar o Senhor, não usando o seu nome em vão. As civilizações, de um modo geral, elas deixaram isso de lado, né, e as sociedades, então, foram estabelecidas em cima das leis que dizem respeito ao relacionamento de homem para homem. Né, leis civis, na verdade. Leis civis, né? Ou leis morais. As leis espirituais, elas foram sendo perdidas com o passar do tempo. Então, essas leis dadas nos 10 mandamentos já existiam anteriormente. O Senhor deu as leis, ou ditou novamente ali para Moisés as leis, escreveu ali com seu próprio dedo novamente, para que então as leis que eram leis apenas civis e morais fossem tidas como leis que seriam capazes de elevar o homem ao céu. Ou seja, leis de religião mesmo. Leis de religião, leis divinas. O Senhor então renovou, fez ali
eu diria que uma nova aliança com o homem ali nos 10 mandamentos. Porque a religião significa religare, né? Religare do latim, quer dizer religar o homem que se separou de Deus, né? Exato. Justamente pelo que a gente conhece lá do capítulo 3 do Gênesis, né? Quando o homem então perdeu essa possibilidade, esse contato com o divino, né? E que foi se tornando cada vez mais distante, né? Tanto é que ele depois chega a um ponto que o próprio divino tem que vir até o homem para restabelecer todas as coisas. Caso contrário, o homem se perderia completamente. Exato, né? Exato. Se a gente pensar então, lembrando dessas civilizações que existiam, das cidades e daquele povo extremamente organizado, eram pessoas que viviam bem, né, o bem moral, o bem civil, mas que muitos, a religião naquelas pessoas havia se perdido ou estava completamente deturpada. Né? Deturpada de que forma? Principalmente com a idolatria. Lembrando do Egito mesmo, né, de onde o povo havia acabado de sair, tinha caminhado, se não me engano, 2 ou 3 meses e recebido as leis ali dos 10 mandamentos. No Egito, naquela época, a idolatria era muito grande. O próprio faraó era adorado como um deus, era tido como um deus. Era uma sociedade ordeira, né? Tinha as leis morais e civis e cumpriam aquelas leis morais e civis. Tanto sim que dentro da palavra tem um outro exemplo. Quando Moisés ele vê um do seu povo, que Moisés, a origem dele, nós sabemos, ele era Hebreu. israelita, ele era hebreu. Né? Quando ele vê um do seu povo sendo maltratado por um feitor egípcio, ele mata o feitor e, com medo de ser preso, ele foge. Então isso prova que existiam leis. Né? Existia lá no Egito alguém que disse, não matarás, ou mais precisamente, não assassinarás. Ele poderia sofrer as penas da lei se continuasse ali no Egito. Exatamente, por isso ele fugiu, foi para o deserto, ficou 40 anos, voltou para resgatar o povo. Então essa é uma prova dentro da palavra mesma que já existiam as leis. Claro. Que o Senhor, ele volta, né, ali no deserto, ele conclama, né, o povo para ficar ali em volta do Monte Sinai, chama Moisés até o alto do monte e ali dita novamente, escreve novamente as leis, mas agora dizendo, essas leis que antes eram morais e civis apenas, elas são divinas. E ele faz isso de que forma? Por meio de sinais, de trovões, de terremotos, de relâmpagos, porque o povo estava numa simplicidade muito grande naquela época. Eles eram muito naturais. Eles não tinham assim, a mente aberta como o povo, como nós temos hoje, um privilégio de ter mais informações, né? De ter nascido já dentro de uma era de... um intelecto mais desenvolvido, né? Mais aberto, né? Já passou a época do iluminismo e tudo, né? E o Senhor precisou então mostrar por esses sinais que essas leis que antes eram morais, eram leis espirituais, capazes de elevar o homem ao céu. Certo. E quando nós olhamos para os 10 mandamentos e nós lemos, né, principalmente as leis que dizem que dão um sentido negativo, né? Não matarás, não adulterarás, né? Por que essas leis foram escritas com a palavra não, né, na frente, né? Ou seja, por que os 10 mandamentos apenas dizem não e falam apenas de males? Como você disse, né, os 10 mandamentos, para muitas pessoas, eles já causam um arrepio, né? Porque fala não, 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 não. Como se o Senhor fosse um Deus que não fosse um Deus de amor, né? Não fosse um Pai que provê todas as coisas para a gente. Né? Como eu sempre falo, né? Se o nosso coração está batendo agora, se o nosso metabolismo está funcionando, é porque Ele está mantendo funcionando. Mesmo que a gente não creia nele, não acredite na existência de um Deus, né? Ele mantém, né? Uma lei inexorável. Exatamente, né? Tem pela divina providência dele agindo e mantendo, mesmo aqueles que o rejeitam, funcionando perfeitamente. Né? E essas proibições de não, não, não é porque ele é um pai, como eu disse, né, maldoso, que isso é proibir os filhos de fazer as coisas boas, não é isso. A explicação lógica para isso é assim, o Senhor não poderia falar assim, ame o seu próximo. Ele não poderia assim, ame a sua mulher, em vez de falar não adulterarás. Pelo simples fato de que o homem não pode fazer o bem antes que ele pare de fazer o mal. Então ele fala, não adultere.
Para quê? Para que, não adulterando, ele possa aprender a fazer o bem. Ele possa, então, aprender a amar a sua esposa. Ele fala, não furte, não roube. Para que, então, não roubando, ele possa aprender a ser honesto. Porque nós nascemos no mal. Nós temos uma hereditariedade ruim, por parte de nosso hereditário natural. Nós nascemos de seres humanos falhos e somos falhos. Mas nós temos a capacidade, diferente dos animais, de sermos elevados ao céu. De modificar essa realidade. Exatamente, e mudar essa nossa hereditariedade, de nascer com uma nova criatura, não nascida da carne, mas nascida do Espírito. Por isso o Senhor proíbe, ele fala não faça isso, para que então ele possa aprender a fazer o bem. É a mesma coisa de um pai, que em vez de proibir uma criança de fazer alguma coisa errada, ele fala, faça o certo. A criança não sabe fazer o certo, ela primeiro precisa aprender a não fazer o que é errado. Quando ela aprende a não fazer o que é errado, quando ela aprende a não quebrar, não beliscar o colega, não colar na escola, ela vai aprender a fazer o que é correto. Então é simplesmente por causa da nossa natureza. Seria inútil o Senhor dizer, faça o bem. Depois, mais para frente... Porque o homem ainda não tem uma noção do que é o bem. Exatamente. Em Isaías, eu não tenho, desculpa, certeza absoluta se é em Isaías, mas ele fala, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Existe uma ordem nisso. Certo. O homem primeiro precisa deixar de fazer o mal para que faça o bem. É por isso, então, que o Senhor proíbe. Não é nada de restringir a liberdade no homem. Muito pelo contrário. O Senhor dá total liberdade ao homem. Existe, nesse momento, pessoas caminhando para o inferno, nessa vida e também após a morte, caminhando para o inferno com total liberdade, com total tranquilidade, achando que está fazendo uma coisa boa para si mesmo, porque o Senhor respeita a liberdade dessa pessoa. Mesmo aqueles que querem se afastar dele, o Senhor respeita. Boa coisa é que não tem muito mais pessoas caminhando para o céu do que pessoas caminhando para o inferno. Mas essa é uma prova de que não é um Deus que fala não somente, mas é um Deus que respeita a liberdade e que entende que nós somos falhos, que não adiantaria dizer faça, ele tem que dizer não faça. Depois então a gente entende, fala, porque eu parei de fazer, então agora eu posso, o mal, eu posso aprender a fazer o que é o bem. E outra característica desses males proibidos nos 10 mandamentos, é que eles têm, no seu íntimo, eles têm o complexo de todos os outros males. Ele, quando fala, não faça isso, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, dentro deles ali, cada uma desses males proibidos, eles têm o complexo de todos os milhares e milhares de males que existem e que podem afastar o homem do céu. E eles são tão interligados entre si, essas leis dos 10 mandamentos, aquelas leis que dizem respeito do relacionamento do homem com o Senhor, para com o Senhor, e do homem para com o seu próximo, elas são tão interligadas entre si que os escritos da Nova Igreja dizem que se o homem pecar contra um mandamento, ele peca contra todos. Mas isso é muito difícil. Isso é como a palavra, isso é uma palavra muito difícil, muito pesada. Mas ao mesmo tempo eles dizem que se o homem cumprir sinceramente, se afastar de um mal, que é proibido nos 10 mandamentos, de coração, sabendo aquilo que é errado, ele fala, olha, eu não vou roubar, porque não é certo, não é correto, é um pecado contra o meu próximo. E se afastar daquele mal que até lhe dá prazer, por amor ao próximo, ele também já cumpre todos os outros mandamentos. Então, não tem aquela assim, a gente tem que buscar a ser honesto, justo, buscar a perfeição. Buscar o melhor para nós. Mas a gente não tem que viver naquela preocupação tremenda que existe, aquela cobrança, que basta que a gente afaste um mal com todo o coração, de toda a sinceridade, falei, ainda que eu goste disso, eu vou deixar de praticar, para que o Senhor nos ajude e que, em potencial, a gente possa também já estar se afastando de todos os outros males. Porque o Senhor é um Deus de amor, por isso, Ele não dá uma carga que a gente não possa suportar. Exatamente. Esse tema é bastante amplo e esse tema se encontra justamente neste livro chamado Verdadeira Religião Cristã. É um livro que foi publicado em português pela primeira vez na década de 60
e ela é uma publicação antiga, ainda não tem publicações novas dele, né? Mas ele traz assim uma informação muito completa, porque ele aborda toda a teologia da nova igreja. É um livro teológico por excelência, e ele explica detalhadamente todas essas questões, a questão dos 10 mandamentos, as questões que estão vinculadas à essência da teologia, da verdadeira, como o próprio título diz, né? Verdadeira religião cristã. Porque nós vemos por aí um cristianismo que hoje sofreu muitas deturpações, né? E por isso muitas pessoas acabaram se afastando deste cristianismo. E essa origem desse afastamento data do primeiro concílio da igreja cristã, né? Que aconteceu no ano 325 depois de Cristo, no concílio de Nicéia, onde Constantino, para combater uma ideia, uma heresia que estava sendo proposta pelo padre Ários de Alexandria, que era um representante do arianismo, né? E que duvidava da divindade de Jesus Cristo, Constantino então reuniu todos os bispos da época, né? E exigiu meio que às pressas que esses bispos tomassem digamos, uma resolução, né? Firmasse uma resolução contrária a esta heresia. E acabou-se criando uma outra heresia, né? Que nós conhecemos bem, chamada o mistério da Santíssima Trindade, né? E que acabou fechando, né, as portas para o entendimento da razão, para o entendimento intelectual do homem, de forma que nós passamos séculos, né, na escuridão. Né? Exato. E como você disse, Eduardo, né, infelizmente, né, não vou generalizar que todas o cristianismo hoje é assim, mas infelizmente hoje você tem basicamente 2 linhas de cristianismo. Aquela que proíbe fazer todas as coisas, não, sem dar uma explicação, sem ensinar por que aquilo está sendo proibido, né, sem mostrar que primeiro você precisa parar de fazer parar de fazer o mal, para que você aprenda a fazer o bem, ou aquela linha do cristianismo que fala da prosperidade exagerada, Exatamente. Né? A busca por uma prosperidade financeira, fica batendo ou de sempre saúde, na mesma tecla. Exato. Né? A pessoa tem que ter dinheiro, saúde, né, e felicidade aqui. Isso é que importa, né? E infelizmente hoje as pessoas se afastam do cristianismo por isso, porque falam, olha, eu não quero prosperidade, ou porque eu já tenho, né? Ou porque não é o meu interesse na religião. Não é isso que vai também me satisfazer, não vai trazer o céu para mim. Exatamente. Ou se afastam do cristianismo por causa das proibições tolas, né? Sem explicar porque a razão das coisas. Entra então nesse meio uma opção, ou a opção, né? Que é a nova igreja, que explica a palavra e ensina de forma bastante racional e dá ao homem muita tranquilidade de entender que o Senhor ditou todas aquelas coisas para o próprio bem, para o bem dele, né? E dá ferramentas e dá meios de nós podermos alcançar uma maturidade espiritual necessária para entender as nossas fraquezas e visualizar onde nós podemos chegar, né, no nosso crescimento espiritual, sem excluir, né, as outras religiões, vamos dizer assim, né, que são sãs também. Certo. Né? Então, com essas palavras finais do ministro Vicente Nobre, nós podemos ter uma compreensão assim mais clara do que nós estamos falando a respeito dos 10 mandamentos e também das outras religiões, das quais nós respeitamos todas, porque são todas frutos de uma mesma igreja, né, instalada pelo Senhor, né, e que busca a representação do céu na terra. Né? Para finalizar, eu gostaria de fazer um comentário finalzinho, né, que nós recebemos uma notícia de que Swedenborg, todo o conjunto da obra de Swedenborg foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, que é o braço da ONU para a ciência, para a cultura, né, e para, digamos assim, o conhecimento universal. Então, isso já nos alegra muito e nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Mais uma vez, obrigado ao ministro Vicente Nobre por nos trazer esses esclarecimentos e a você que nos assiste, que é o motivo de estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.